Comer, orar, amar soa a filme, não é verdade? Mas é muito mais do que isso. Comer, orar, amar são 3 ações que Jesus fez repetidamente ao longo da sua vida e ministério e que nós estamos a usar ao longo de novembro para encontrar inspiração para aquilo que estamos a viver. 2020 abalroou a nossa vida, fez-nos rever os nossos rituais, os nossos pensamentos, alterou as nossas emoções, talvez alterou a história para sempre. Como é que nós podemos relacionar-nos? O que é que fazemos ao que pensamos, ao que sentimos? Como é que continuamos a amar as pessoas ao nosso redor? A resposta no mês de novembro é comer, orar e amar a partir da vida de Jesus. E eu vou esperar por ti todas as sextas-feiras no nosso canal do YouTube. Até lá! Comer, orar, amar é o nome de um filme, mas em novembro nós estamos a descobrir como é que estas 3 ações podem ser de inspiração para vivermos o tempo presente. Um tempo tão desafiante e que tem mudado os nossos hábitos de vida. Estamos a inspirar-nos na pessoa de Jesus e na primeira lição eu trouxe-te 3 desafios. Antes de continuar, deixa-me dizer-te que eu chamo-me Cassiana Tavares, faço parte da Igreja Reviver. É um prazer dar-te as boas-vindas ao nosso canal do YouTube, se é a primeira vez. Se fazes parte da nossa Igreja ou já nos acompanha, que bom rever-te. E os 3 desafios que trouxe na primeira lição foi seres uma palavra viva, o que significa passar da teoria à prática, tantas coisas que nós temos idealizadas como amar o próximo. Como é que fazemos isso de uma forma prática no tempo presente? Eu encorajei-te também a encontrares conforto nos desafios de Jesus. Eu hoje falava à hora do almoço, no dia em que estamos a fazer esta gravação, com uma pessoa que me dizia: já viste, a nossa geração nunca viveu nada assim, vivíamos em segurança. Mas o tempo em que Jesus viveu foi um tempo muito inseguro e ele foi resiliente. Por isso, se tu estás à procura de um exemplo de resiliência para a tua vida, Jesus é esse exemplo. E tu podes encontrar conforto nos desafios que Jesus viveu. E por fim, nós vimos que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, e assim nós também somos seres naturais e espirituais. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos tem uma realidade natural e uma realidade espiritual. Bem, do que é que eu estou a falar? Para isto ficar mais claro, vais ter que acompanhar-me na lição de hoje, que é exatamente sobre comer. Ora, Jesus sabia que comer é uma necessidade real. Nós necessitamos mesmo dos alimentos para podermos funcionar. O nosso corpo precisa de energia e nós obtemos essa energia a partir dos nutrientes e da água que nós consumimos. É tão interessante perceber a influência que os alimentos têm na maneira como nós nos sentimos, bem ou um bocadinho pior, para nós percebermos até o nosso funcionamento intelectual. E se fôssemos, não vamos ter tempo para isso, mas eu queria mesmo deixar-te um exemplo muito prático. Há muita investigação que é feita em saúde no trabalho e que mede os acidentes de trabalho que acontecem quando as pessoas ficam muito tempo sem se alimentar ou sem se alimentar corretamente. Isto é uma ideia muito interessante para nós retermos. A comida como uma fonte de energia e de saúde para a nossa vida. E Jesus sabia exatamente que esta era uma necessidade real, vital para nós. E bem, em Portugal nós entendemos muito bem comida, verdade? A comida é um motivo de festa ou faz parte da festa, é um motivo para nós nos reunirmos ou quando estamos reunidos termos que ter comida, uma das duas coisas. Mas a verdade é que nós temos uma dieta que é muito rica, é única e faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade. Quando alguém vem a Portugal, certamente estar à mesa faz parte de uma daquelas coisas que tem que ser mesmo feita. Então é bastante fácil entendermos a importância da comida, por um lado, como uma energia e também como uma influência na nossa saúde e no nosso bem-estar, por outro lado, como aquilo que cria, como algo que é cultural, que é social, que nos permite estar à volta da mesa com família e com amigos. E eu queria falar-te de uma história hoje em que Jesus estava perto de pessoas, numa reunião familiar. Eu vou ler o Evangelho de João no capítulo 2, a partir do versículo 1.
No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: já não têm vinho. E Jesus respondeu: e que temos tu e eu a ver com isto, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ela então disse aos criados: façam tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus utilizavam para as suas cerimónias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. Jesus mandou aos criados: encham de água essas vasilhas. Eles encheram-nas até cima. E depois disse-lhes: tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimónias para ele provar. E eles assim fizeram. O mestre de cerimónias provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe: é costume nas bodas servir primeiro o vinho melhor e só depois de os convidados terem bebido bem é que se serve o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora. Deste modo, em Canaã da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais. Agora manifestou a sua glória e os seus discípulos creram neles. Esta é a primeira vez que Jesus revela a sua identidade. A partir de uma coisa perfeitamente natural, ele revela a sua identidade sobrenatural. Ele é Deus. O que é que ele estava a fazer? Na verdade, ele estava como um convidado num casamento. Jesus estava perto. E esta é uma ideia muito importante para nós retermos, para percebermos o que se passa na vida das outras pessoas. Mesmo nesta ocasião que estamos a viver, precisamos de estar perto. Eu sei que estar perto soa quase a uma violação do estado vigente, das regras que nós temos que obedecer nesta fase. Mas daqui a pouco nós vamos ver diferentes formas como nós podemos estar perto neste momento tão especial que estamos a viver. Mas a verdade é que Jesus, ele não estava a salvar o mundo de um lugar distante do céu. Ele não era um líder que estava a gerir as suas pessoas a partir da secretária. Ele não era um amigo apenas teórico, mas ele era uma pessoa que estava presente num momento em que houve uma necessidade. E sabes, eu não vou sequer agora explorar aqui o facto daquilo que está em falta ser o vinho, porque isso podia nos levar a outras conversas. Nós estamos a falar de comer esta noite, mas Jesus, e estou a falar essencialmente deste ritual. Jesus estava com as pessoas neste ritual de festa, da comida, e ele percebe uma necessidade. E a partir daí, ele elevou a condição das pessoas que estavam naquela festa. Às vezes nós olhamos para estas frases feitas e realmente para nós parecem apenas isto. Mas a verdade é que Jesus elevou a condição das pessoas que estavam nesta festa a partir de uma necessidade. Ele começou na água natural para terminar num vinho que era sobrenatural. Ele foi da necessidade para a abundância. Será que nós estamos a ser capazes de elevar a vida, a condição das pessoas que estão perto de nós neste momento? Sabes, o ambiente está tão instável. Há tantas mensagens de insegurança, de instabilidade, que não há tempo para acusações ou para abandono dentro de casa, para acusações ou para abandono no trabalho, para acusações ou para abandono dentro da igreja. Jesus, ele estava presente e ele elevou a condição daquelas pessoas a partir de uma necessidade. A mãe dele, como quase sempre as mães têm este hábito de estar em cima do assunto e tentar intrometer-se e dar um jeitinho, foi espicaçá-lo e Jesus disse: não, ainda não é a minha hora. Mas a verdade é que Jesus não deixou que aqueles noivos e que as pessoas que estavam naquela festa ficassem envergonhadas. Mas ele respondeu a uma necessidade natural que estava ali de uma forma absolutamente miraculosa. E esta é uma mensagem que eu queria deixar contigo esta noite e que nós começamos a falar na primeira lição. As nossas necessidades naturais em 2020 não deixaram de ser respondidas pelos milagres de Deus. Assim como nesta história,
Jesus olhou para uma necessidade natural e trouxe uma resposta sobrenatural. Mas falando de frases clichê e de chavões que às vezes se ouvem por aí, a verdade é que Jesus transformou a crise numa oportunidade. Ele elevou as pessoas acima dos seus erros. Sabes, aquele noivo talvez tenha sido descuidado, forreta, não tinha experiência em organizar casamentos, não queria gastar o dinheiro, os convidados beberam demais, mas a verdade é que Jesus estava lá para transformar a situação. Isso é o que fazem os pais e as mães, os líderes, os amigos. Isso é o que nós fazemos na vida uns dos outros. Podemos olhar para uma crise e ajudar a trazer uma solução. Uma das frases ou uma das imagens mais poderosas que Jesus nos deixou como igreja foi de sermos luz, iluminarmos os espaços, e de sermos sal, preservarmos e darmos sabor. Será que nós estamos a transformar esta crise numa oportunidade? É porque esse é realmente o nosso chamado. Poder ser sal e luz. Poder ter respostas como Jesus teve, que eram naturais e sobrenaturais. Ele realizou um milagre para responder basicamente a uma necessidade natural que havia naquela festa. E é por isso que tudo aquilo que nós fazemos tem um impacto no mundo natural e também traz uma revelação espiritual da nossa natureza como filhos de Deus. E sabes, Jesus teve esta postura nesta festa e ele era e afirmou-se e revelou-se como o pão vivo. Uma das coisas que eu acho tão interessante é que vemos Jesus com pessoas à volta dele, numa festa, aqui, e este é um hábito que se vai repetir em muitos momentos diferentes da vida dele aqui na Terra. Quando eu digo que Jesus é o pão vivo, é porque ele o disse. Em João 6,48 ele diz: eu sou o pão da vida. Em algumas traduções, eu sou o pão que dá vida. Ele é a comida que nós precisamos. Ele alimentou as pessoas constantemente à volta dele. Na primeira lição nós vimos que ele multiplicou pão e multiplicou peixes e alimentou uma multidão para dar resposta a uma necessidade natural que estava ali, mas para revelar o seu coração amoroso e de compaixão e trazer uma resposta sobrenatural a um problema que havia. Jesus é o alimento e ao mesmo tempo revelou-se sempre como alguém que estava perto das pessoas, comendo com elas. Eu acho que ele criou uma imagem poderosa para nos lembrar que ele nos alimenta e que nós também somos partidos e entregues como pão e como alimento. Como cristãos, nesta altura, mesmo sendo de crise, de distanciamento físico, não social, físico significa que nós temos cuidados e não podemos estar com as pessoas da mesma maneira como estávamos antes, mas que nós estamos presentes na vida uns dos outros e continuamos a ser um alimento, como Jesus se revelou como o pão da vida e estava sempre presente na vida das pessoas. Ele nutria as pessoas de uma forma natural e espiritual, pela presença dele, pelas coisas que dizia, pelas coisas que fazia. A última coisa que ele faz com os seus discípulos é uma refeição. Eu volto muitas vezes a este versículo que vou ler-vos de seguida. Há alguns versículos que eu vou partilhar ao longo destas lições que são segurança na minha vida. São um sítio onde eu volto muitas vezes, principalmente em crise, para eu ter orientação. Então, se tu procuras um guião para a tua vida, há algumas das coisas que nós vamos ver podem ser de inspiração para ti também. E eu quero ler algo que está escrito em Lucas, no capítulo 22 e no versículo 15. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de comer. Nota, Jesus está quase a ser crucificado e ele tem ansiedade de partir o pão com os seus discípulos. Na minha casa, até há bem pouco tempo em que os nossos hábitos tiveram que ser mudados, quando nós recebíamos alguém,
tinha que estar uma mesa farta preparada. Eu, aliás, fui criada e fui habituada desta forma. A comida era sempre sinal de alguma coisa. O sentar à mesa era sempre sinal de alguma coisa, de intimidade, de cuidado, de proximidade. E perante a cruz, Jesus tem o desejo de fazer uma refeição com os seus discípulos. Depois da ressurreição, uma das primeiras coisas que Jesus faz com os seus discípulos é também uma refeição. Em João 21:12, imagina tu que Jesus prepara o pequeno almoço, nós lemos esse relato nesta passagem, prepara o pequeno almoço para os seus discípulos. E eles viram Jesus chegar, na verdade, deixa-me contar-te a história, os discípulos estão a pescar, não conseguem obter nenhum peixe, e quando Jesus se aproxima e diz, olha, lancem as redes outra vez, e aparece o peixe, ou seja, a comida, a resposta, a abundância. Então os discípulos percebem, é Jesus, Ele ressuscitou, Ele está ali. E depois Jesus chama-os e prepara-lhes uma refeição. Incrível. A comida como um símbolo também da identidade de Jesus, do seu poder para dar respostas. A comida como um símbolo de abundância, como uma... Imagina, nós falávamos há pouco que a comida é algo que nos dá energia, que nos permite funcionar. Então Jesus, a usar esta imagem para mostrar como Ele está presente na vida dos seus discípulos e está presente na nossa vida, para nos fazer funcionar, para nos fazer ter saúde, para nos dar resposta num tempo que é de crise, que é de instabilidade, que é de insegurança, que é de falta. Mas Jesus a usar esta imagem constantemente, uma imagem de alimento, de provisão, de respostas. E por fim, uma coisa que eu quero dizer-te sobre a comida e Jesus é que em Apocalipse 3:20, no último livro da Bíblia, Jesus diz que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu vou sentar-me e eu vou fazer o quê? Eu vou comer com Ele. Uma vez mais, Jesus à mesa, próximo. Bem, tu podes estar a pensar neste momento, mas tu estás a viver aqui em 2020? Tu sabes o que é que nós não podemos fazer? Sabes quantas pessoas é que podem estar juntas? Sabes os cuidados que temos que ter agora? Eu sei. E é exatamente por causa disso que eu estou entusiasmada com esta palavra e com entender como é que a comida na vida de Jesus pode ser uma inspiração para nós. Deixa-me mostrar-te isso esta noite, falando-te de 4 ideias que nós podemos usar para trazer isto para a nossa vida. De uma forma nova. Se calhar nós nem nunca tínhamos parado para pensar o quão importante era no nosso bem-estar, na nossa estabilidade emocional, podermos simplesmente sentar-nos com alguém e partilhar uma refeição. E é agora que estamos impedidos de viver a vida normal, que entendemos o poder deste hábito, desta ação tão natural. Então vamos trazer esta palavra para a nossa vida com 4 ideias muito práticas. Faz menos para teres maior impacto. Nota que Jesus entrou na casa de algumas pessoas. Jesus não entrou na casa de todas as pessoas que viveram na sua geração. Não sei como é que era a tua vida antes, mas a minha vida foi sempre muito ocupada, com muita gente e nem sempre com o devido tempo para poder criar relacionamentos íntimos e profundos. E repara, Jesus é o exemplo para tudo o que tu quiseres. Ele falou para multidões e alimentou multidões. Ele andou com grupos mais pequenos, como os seus discípulos, e fez refeições com eles. Mas ele também entrou na casa de pessoas, de indivíduos que estavam à procura dele. E para nós, como igreja hoje, nós podemos ter um evento como este que está a acontecer aqui agora e alcançar multidões e portanto, ter um impacto. Podemos ter as nossas reuniões como nós temos e vamos trabalhar com grupos de outra dimensão. Mas nota que há pessoas específicas que precisam de tanto que nós possamos estar perto delas neste momento e ajudá-las a transformar esta necessidade, este momento de necessidade que elas estão a viver, seja ele qual for, numa oportunidade para elevar a sua condição, como Jesus fez naquela festa,
Pessoas que precisam da tua presença para transformarem uma crise numa oportunidade e de sairmos da teoria para a prática, dos chavões para ações reais. Eu quero falar-te de uma pessoa chamada Zaqueu. A história deste homem está em Lucas, no capítulo 19, dos versículos 1 e 10. Eu vou resumir esta história. Jesus vai até à região onde este homem vive e quando ele sabe que Jesus vai aparecer, como ele é de estatura baixa, ele sobe ao cimo de uma árvore para conseguir ver Jesus. E sabes o que é que Jesus fez? Olhou para este homem e entrou na casa dele. E por isso, aquele homem foi tão tocado pela presença transformadora de Jesus, onde? À mesa, claro está, a partilhar uma refeição. A presença de Jesus neste hábito tão natural foi tão impactante na vida daquele homem que ele que cobrava impostos devolveu tudo aquilo que tinha tirado indevidamente, porque na verdade ele não era muito honesto, e ele devolveu em dobro a todas as pessoas que tinha lesado. Então foi só uma casa, mas teve um impacto enorme. Então faz menos para teres maior impacto. Isto pode aplicar-se a qualquer coisa da tua vida. Se calhar tinhas uma agenda com múltiplas prioridades. Se calhar agora podes ter uma agenda mais compacta, mas teres um impacto muito maior na vida das pessoas que te rodeiam, no trabalho que está nas tuas mãos para fazer, na carreira que estás a perseguir. Faz menos para teres maior impacto. E nota, estamos sempre a falar de comida. Foi à mesa com este homem que Jesus mudou a vida dele. Mas deixa-me dizer-te uma segunda coisa que te pode ajudar a aplicar este conceito na tua vida. Vê quem está interessado. Reparaste que Jesus, como eu dizia há pouco, ele olhou para uma pessoa que se destacava no meio da multidão. Como ele era de estatura baixa, ele subiu para uma árvore, porque as multidões estavam à volta de Jesus, toda a gente queria aproximar-se dele, e ele destacou-se, subiu à árvore e Jesus viu que aquele homem tinha interesse nele. Quem é que está interessado? Quem é que tem, às vezes, requerido a tua atenção? Tem mandado uma mensagem? Tem telefonado? Há uns dias eu tive uma experiência muito forte. Eu sou psicóloga e estava em consulta quando uma pessoa me disse: eu acho que os meus filhos ainda não tinham percebido o quanto eu precisava deles, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente. E quando aquela consulta terminou, eu sentei-me e pensei nos meus pais. Mãe e pai, se vocês estão aí desse lado, um beijinho para vocês. Mas eu fiquei a pensar em como às vezes o meu dia é tão corrido e eu não consigo falar com eles como eu deveria. Então, antes de seguir para a próxima consulta, eu telefonei à minha família para dar um beijinho, por mais rápido que fosse. Eu queria que eles soubessem que eu estou interessada neles. Às vezes, há pessoas que estão a dar-nos sinais, que estão a chamar a nossa atenção, que partilham uma coisa leve, uma preocupação. 2020 é o ano de colocar à prova relacionamentos, de casamento, de amizade. Pode ser que alguém te diga as coisas não estão nada bem e tu podes escutar essa pessoa e estar presente. Vê quem está interessado. Número 3. Ser transformacional. É tão fácil repetir aquilo que estava escrito em letras gordas no Correio da Manhã, passa publicidade, ou em qualquer outro jornal que põe as letras mais gordas e mais dramáticas, ou aquilo que nós lemos nas notícias, ou os números da DGS, e repetir uma e outra vez aquilo que nós estamos tão cansados já de ouvir. Eu não sei o que é que Jesus disse naquela refeição. Era um hábito tão natural, ter um convidado especial em casa, comer, partilhar uma refeição. Mas Jesus pegou nesse hábito tão simples de comer e transformou-o em algo, na verdade, vou ser um bocadinho repetitiva agora, transformou-o em algo transformacional. Aquele momento, aquela ação tão simples, foi um momento de mudança de vida para Zaqueu. Será que nós estamos capacitados neste momento para sermos transformacionais? Será que estamos empoderados para responder às necessidades das pessoas?
Será que nós estamos lá quando elas precisam de alguma coisa? Conhecimento para lidar com dúvidas? Uns ouvidos, escuta atenta para alguém que precisa desabafar? Apoio para lidar com uma situação difícil, como um luto? Tantas pessoas que têm sido obrigadas a viver os seus lutos de uma forma tão triste, tão solitária, com rituais que nos fazem tanta falta para podermos curar o nosso coração. Ser transformacional. Nas coisas rotineiras e básicas da vida, usa essas oportunidades para transformares a vida das pessoas que se cercam. Para não repetir simplesmente aquilo que já é mau e negativo, mas para trazeres uma palavra diferente, nova, inspiradora, que motiva as pessoas a terem esperança. Eu hoje estava num grande stress a preparar uma série de coisas e eu disse em voz alta, eu vou ser completamente honesta e transparente com o que se passa com as minhas emoções, e a pessoa que estava a trabalhar comigo disse-me: vai correr tudo bem. E aquelas palavras tão simples suportaram-me e agarraram-me, e eu percebi que eu estava a ser terrivelmente negativa. E então eu disse: é isso mesmo, vai correr tudo bem. E aquilo mudou a nossa reunião de trabalho. E de estar em loop, eu comecei a escrever as coisas que era preciso fazer e nós resolvemos os problemas que estavam diante de nós. Então, ser transformacional. Nós precisamos de pessoas que façam as coisas acontecer de uma forma boa neste tempo, segura. E por último, ser íntegro. Ser íntegro é ser inteiro. Às vezes a integridade só é uma coisa meramente moral e também é moral, mas a integridade é ser inteiro e completo. Sermos naturais e espirituais. Jesus, quando se sentava com as pessoas para comer e partilhar uma refeição, ele não deixava de ser o pão vivo, ou o pão da vida. Ele não deixava de ser Deus. Ele não deixava de revelar a sua identidade, a sua glória, a capacidade que ele tinha. Como é que estão a correr as refeições na tua casa? Sim, neste momento eu estou mesmo a falar de algo tão simples como o que acontece quando nos sentamos à mesa em família. Às vezes nós temos que pôr capas e agora máscaras e uma figura e lutar contra tantas coisas. E às vezes dentro da nossa casa falta-nos espaço para termos refeições saudáveis, que cuidem do nosso coração e que nos permitam cuidar daqueles que estão connosco também. Uma coisa que eu acho extraordinária em Jesus é que ele alimentou os outros, mas ele também se deixou ser cuidado. Se tu quiseres, depois desta lição, eu convido-te a ler o que acontece no Evangelho de João, no capítulo 12. Uma mulher traz um bálsamo, um perfume e despeja-o sobre Jesus e as pessoas ficaram muito escandalizadas com aquilo. Nós podíamos vender isto e dar aos pobres. Mas Jesus disse: não, ela já está a preparar o meu corpo, porque dali a 6 dias era a Páscoa e Jesus iria ser crucificado. Então também Jesus deixou que cuidassem dele. E a nossa casa deveria ser um lugar onde nós nutrimos e onde nós somos nutridos. Quando eu cozinho uma refeição, eu quero que as pessoas que estão dentro da minha casa saibam que eu estou a cuidar delas com aquela refeição. Quando nós nos sentamos à mesa, eu quero que as pessoas saibam que aquele tempo é delas e o tempo delas também é meu. E há intimidade, e há cumplicidade. E isto gera oportunidade para nós nutrirmos a vida uns dos outros com afeto, com compreensão. E eu quero encorajar-te a seres íntegro, inteiro, a correres as tuas batalhas fora de casa com integridade e dentro de casa também. De cultivares um ambiente onde existe saúde, onde as pessoas se sentam à mesa para se alimentarem umas às outras, nutrirem e serem nutridas. Então, em resumo, eu quero lembrar-te estas 4 coisas que podemos fazer para aplicar este hábito, esta ação de comer à nossa vida. Faz menos para teres maior impacto, vê quem está interessado, ser transformacional e ser íntegro. Se tu queres saber o que é que nós vamos falar sobre a segunda ação, orar, pois vais ter que acompanhar-me na próxima lição e eu espero por ti. Até lá!